Olá! Bem-vindos a esse podcast preparado carinhosamente por nós da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação de Angra dos Reis. Nós vamos começar hoje um bate-papo com duas profissionais da nossa rede e eu vou pedir gentilmente que elas se apresentem. Por favor, professora Ana Paula. Meu nome é Ana Paula Cardial, sou docente 1 na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis há alguns anos e a gente tem uma caminhada muito prazerosa. Tenho muito orgulho de participar dessa rede e de atuar como docente. Eu sou Tatiana Porto, eu sou pedagoga da rede, já tenho tempo também. Hoje eu trabalho em escolas de anos iniciais, com educação infantil, mas eu já trabalhei com anos finais também. E a gente está aqui para ajudar também, para conversar, que der e vier. Então, vamos lá. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. E vamos começar falando do nosso objetivo aqui em trazer vocês para essa conversa, tá? Nós pensamos em promover uma reflexão sobre as práticas pedagógicas que acontecem na educação infantil e nos anos iniciais, dando a devida atenção a essa transição que acontece nessa etapa da vida das nossas crianças, tá? E por que a gente precisa pensar nessa transição? Por que a gente tem que dar atenção a ela? Porque muitas vezes ela pode ser encarada como um momento de ruptura. Diante disso, é fundamental que as unidades de ensino elas tenham como premissa que a criança continua sendo criança quando ela sai da educação infantil e vai para os anos iniciais, tá? Isso parece óbvio para a gente, né? Mas a gente ainda tem algumas inquietações, algumas perturbações quando a gente traz esse assunto. Sabemos que existem alguns profissionais que ainda defendem aquela fala de agora que você chegou aqui nos anos iniciais, no primeiro ano, agora é sério, você vai aprender a ler. Então, acabou a brincadeira. E nós sabemos bem que é possível, né, aprender a ler e escrever de forma lúdica e na interação entre os pares ali. E já na educação infantil, priorizando os eixos, interações e brincadeiras por meio de diferentes linguagens, é importante que o professor promova o contato dessas crianças com diferentes gêneros textuais. Então, já ali isso tem que acontecer para favorecer a compreensão da função social da escrita e para oportunizar momentos de pensar sobre ler e escrever, que já é importante que isso aconteça desde esse primeiro momento lá na educação infantil, né? E dessa forma, o processo de sistematização da alfabetização ele vai ocorrer de uma forma mais natural e efetiva, como a gente sabe, tá? E acreditando que esse trabalho articulado entre as duas etapas de ensino e os profissionais que atuam nas nossas unidades de ensino, além de ser possível, ele é fundamental para a aprendizagem das nossas crianças, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? É sobre isso que a gente vai conversar aqui com vocês. E aí, eu começo fazendo uma pergunta. Como vocês entendem o processo de alfabetização, considerando as suas práticas? Bom, tenho a prática, né? Na trajetória, já trabalhei e amo e trabalhei muitos anos na educação infantil, creche, escola, pré-escola e também no ensino fundamental. Então, a gente consegue ver os dois lados, né? Fundamental 2, não. Fundamental 1, sim. Mas a gente também fez alguns projetos, até com algumas escolas do segundo segmento, e foi muito legal a interação. O processo de alfabetização, ele é um processo. E ele precisa se dar de forma, quanto menos mecânica, melhor. Por quê? Porque a criança é um ser ativo. Se a gente olhar, é claro que existem muitas formas de alfabetizar e não existe a perfeita, né? Mas a gente também sabe que algumas formas de alfabetização que funcionavam no passado não funcionam hoje. Ou funcionam, mas de uma maneira exaustiva, de uma maneira penosa, de uma maneira ruim, tanto para a criança quanto para aquele professor que está ali tentando fazer todo mundo ficar quietinho e não vai ficar, né? Há muitos anos atrás, a gente pensar, os bebês nasciam e aí demorava um tempo para eles abrirem o olhinho. Hoje eles já nascem tirando selfie, né? Já nascem... É muito diferente. Esse processo, ele está nas nossas crianças. Essa interação, né, com os meios de comunicação, isso tudo avançou muito. E as nossas crianças já não são aquelas crianças que ficavam quietinhas. Então, o processo de alfabetização, ele perpassa pela concepção que você tem de infância. E essa concepção que você tem de infância vai direcionar a sua prática. Então, se você entende a criança como um sujeito passivo,
você vai trabalhar com atividades sistemáticas e mecânicas que vão pedir um condicionamento que provavelmente ele não vai te dar, vai ser difícil. Ah, Paula, mas atinge resultados? Até atinge, mas os fins não justificam os meios. E hoje a gente tem uma gama, né, de materiais, de práticas que mostram que é possível trazer uma educação pública, uma educação ativa, né? A gente já vê desde lá da educação infantil, desde a creche, os bebês sentados na rodinha. Não vão ficar sentados, não, vão estar engatinhando, vão estar no colo, mas eles estão ali ouvindo histórias. E quando eles ouvem as histórias, eles já começam a desenvolver esse processo que é longo e que começa lá na gestação, né? E como aquelas histórias são importantes. Ah, mas ele não está entendendo, mas ele está vendo a imagem, ele está começando a fazer uma leitura incidental, né? A interpretação, os questionamentos que a professora da pré-escola faz, né? E aí, quem era o personagem da história? Ele gostou? Isso tudo vai gerar a interpretação de texto lá no ensino fundamental. E a gente fala, mas o meu aluno do segundo segmento, ele não sabe interpretar. Você dá o texto, ele não consegue. Porque são pré-requisitos que precisam ser estimulados e desenvolvidos desde a infância. A gente conhecer a criança, o processo dela, desde pequenininho, isso vai dar instrumental para a gente auxiliá-las no processo de alfabetização. E o que é alfabetizar a criança nessa perspectiva de entender a infância, né? Como aquele ser humaninho que já nasceu para a linguagem. O ser humano, ele nasceu, nós somos o ser da linguagem. E a escrita é uma forma de linguagem. E a linguagem, ela vai se dar pela troca, pela interação, essencialmente, de olhares, de palavras, de conversas. Então, o que a gente precisa dar para essa criança que vai para o fundamental e que chega na educação infantil, mas, né, a parte mais formal da alfabetização no fundamental é dar esse instrumental para que ela domine o mundo da escrita como ele é um processo discursivo. A criança, ela fala. A fala dela é um texto. E o texto dela, a fala dela pode ser escrita. Isso é fabuloso, porque pode passar para outras pessoas, não é? Então, assim, como se dá? É ouvindo muito a criança, promovendo as suas falas, escutando, perguntando, contando muitas histórias. A gente fala do primeiro ano, né? Que é quando se dá essa transição, mas conte histórias até o 9º ano. A gente precisa de ouvir histórias e contar histórias também, porque isso não para, né? Quando a gente pensa na aquisição da linguagem escrita, não para no 1º ano, não para no 3º ano. Então, como ser de linguagem que somos, a gente precisa ter a chance de ser ouvido, de nossas histórias serem ouvidas. E, olha, dá para registrar. Registra como? Aí a gente vai te dar o instrumental para que você descubra como registrar isso. Como que é importante isso, né? De dar voz ao aluno. Se você tem uma concepção de um sujeito ativo, ele precisa ter voz. E quem dá essa voz? O professor. Ele direciona, ele permite que o aluno tenha voz. E aí, Paula, mas mesmo lá na creche, quando eles têm 2 aninhos na atividade 1, que aí você fez uma receita e aí transcreveu aquela receita cheia de imagens ainda, mas ele já está assimilando que aquela imagem ela tem uma representação gráfica, ele pode não entender ainda aqueles símbolos, mas ele já percebe e ele já começa a questionar. Ué, tia, aquele L não é do meu nome? Aquela letrinha é do meu nome? E ele já vai começando a construir, ou continuar construindo, né? Porque isso se dá lá, muito lá atrás. E como esses estímulos são importantes. E aí, fez aquela receita maravilhosa, envolveu, ele participou, ele construiu, fez a análise, né? Ali, a representação gráfica estava como apoio. E aí, a criança consegue reconhecer o que era preciso, o que não era, seguir os passos, compreender esse gênero textual. Aí, depois, o que a gente faz muito em creche, né? Tira foto, registra. Porque se a criança ainda não fala, ou se a oralidade dela ainda é pouco desenvolvida, a foto é um instrumento muito rico. E hoje, com os computadores, com os tablets, com tantos recursos que a gente tem na rede, isso pode ser ampliado de 1000 maneiras. E aí, você pega aquelas fotos daquela construção, por exemplo, daquela receita, que eles adoraram, que com certeza eles comeram, e aí você mostra, a gente faz muito isso na creche, mostra a foto e aí traz aluno por aluno. E aí, olha aqui, o que a gente estava fazendo? E aí vai registrando aquela fala
fala dele. Transforma aquela fala que, às vezes, são palavras ainda, mas ele já reconhece em uma produção individual e coletiva. Você estimula no individual, você joga lá no coletivo, né? E aí, os que falam mais vão te dar um suporte maior. Os que falam menos vão no seu tempo, mas também vão assimilando. E aí, não é só uma decodificação de sinais gráficos. Não, é uma vivência. Foi o que ele viveu, foi o que ele percebeu, foi o que ele tá vendo. Aí ele fala, olha, às vezes nem sabe falar muito bem, né? João. E ali ele já reconhece um amigo e a gente faz a escrita do nome do João. E ali ele vai codificando, mas de maneira viva, atuante, ativa. Você deu o exemplo dos 2 anos, né? Que é quando a criança começa a se compreender como indivíduo, né? Que eu sou uma pessoa. Eu lembro, tem uma frase da Clarice Lispector que ela fala que a palavra é meu domínio sobre o mundo. Isso aí, para mim. E como a palavra, a criança desenvolvendo a linguagem dela, vem ao encontro dela em se entender como indivíduo ativo no mundo. E a gente entender isso é fundamental para respeitar. Não adianta a gente falar que a turma fala demais. Tem que falar demais. Cabe a nós criar os caminhos para que todos falem e cresçam nessa fala, né? A gente grande hoje, a gente não teve essa oportunidade muitas vezes, que a criação tradicional ela não nos dava oportunidade. E a gente tem dificuldade de falar, a gente fica nervoso, a gente acha que vai se perder e tal, né? Faz cola. E a criança precisa ser encorajada a falar, a se expressar. E aproveitando esse gancho, né? Já que a gente está falando de alfabetização tradicional, alfabetização por outros meios, né? A nossa rede, ela hoje adota o desenvolvimento do processo de aquisição da língua escrita pela perspectiva sócio-histórica, em que o educador inicia o processo a partir do texto, de modo que o estudante veja um sentido, uma conexão entre todas as partes desse texto, tá? E aí eu queria saber de vocês, de que maneira vocês enxergam essa perspectiva quando comparada à forma tradicional de alfabetizar, em que a gente apresentava primeiro as letras, depois as sílabas, as palavras, as frases e, por fim, o texto. Como vocês enxergam hoje essa comparação? De que maneira vocês veem isso? O texto, como a gente falou antes, o texto é o que dá... O texto é a nossa fala, é o nosso discurso, é a nossa forma de se colocar no mundo, de se mostrar como esse ser ativo. Então, ele que dá sentido à língua escrita. A gente fragmentar, fracionar, que a educação tradicional fraciona, isola os aspectos, isola fonema, isola sílaba, né? Vogal, isola sílaba, isola palavra. Quando chega no texto, a criança, aquele ser humaninho ali, não está mais interessado em aprender aquilo, porque não dá sentido, a gente esvazia de sentido. E é um erro comum de achar que assim, mas só texto, como é que ele vai descobrir que o B com A faz Bá? A gente está dando esse instrumental, tendo o texto como horizonte, né, como fim e como início. E a criança vai ver sentido. Eles são espertíssimos, quando eles veem sentido, eles vão se sentir instigados a compreender, a desvendar qual o instrumental que eu preciso para poder construir esse discurso escrito também. Eu sou suspeita para falar, porque eu tenho ranço. Assim, algumas práticas ainda me incomodam muito. É claro que a gente respeita as opiniões, mas, assim, são coisas que a gente vê e que hoje traz mais prejuízo que benefício. Então, por exemplo, uma prática que eu vi em um contexto, não, né, das nossas escolas, mas presenciei. De um tipo de alfabetização onde, por exemplo, a criança era até levada para um espaço externo. Então, você pensa, nossa, que legal, ela está no espaço externo, está num gramado, olha que já... Só que naquele espaço externo, o que ela estava sendo orientada a fazer? Uma cópia de uma reprodução mecânica dos fonemas separados. E aí, numa faixa etária, e aí até reclamando da questão, né, da extensão dessa escrita, e que isso não fazia muito sentido, porque era uma cópia de um fonema isolado. Isso não faz sentido. E, assim, isso agora, nessa concepção, no mundo que a gente está, tão tecnológico, das crianças tão ativas,
isso mais prejudica do que ajuda. E aí, nessa concepção, eu até, porque é uma pessoa que eu conheço, fui tentar intervir, né, para auxiliar, não é da rede particular, é um outro contexto. E eu falei assim, então, Paula, mas como é que a gente vai fazer se a gente não der o fonema? Ué, mas como é que eu vou fazer se eu não colocar ela para fazer a cópia desse fonema? Eu falei, mas ela pode, já que você quer trabalhar com fonema, trabalha alfabetário. O que eles querem? Eles querem falar sobre o quê? Eles querem conhecer o quê? Eles querem falar sobre animais? Faz sobre animais. Eles querem falar sobre o nome deles, eles querem escrever o nome dos pais, né? O que eles querem, né? Eles querem... Minha filha tem 6 anos, ela fica, mãe, me dá um chip que eu quero falar com as minhas amigas, né? Eles querem se comunicar no WhatsApp. Para você se comunicar, no mínimo, você tem que ter o contato salvo. Então, do contato salvo, você precisa, pelo menos, dominar os nomes. E aí, é tantos meios, tantas formas. Vamos falar sobre os brinquedos, vamos construir um alfabetário, né? E vai ter a referência, vai ter o silábico, mas ele não está isolado. Isso, exatamente. Ele é um apoio, ele não é uma reprodução mecânica. Ele partiu de um texto, ele partiu de um filme, ele partiu de um texto coletivo a partir daquele filme que foi assistido. Ele partiu do relato da criança na rodinha que falou, tio, meu cachorro morreu, ou meu cachorro foi atropelado, como é que é o nome do seu cachorro? E aí, vamos fazer então um alfabetário sobre os animais, ou sobre os nomes dos cachorros que tem. Não importa, mas ele não sai de um contexto isolado que eu apresentei, a letra X, de Charlie, e a criança nem sabe o que é, né? E aí ela está ali reproduzindo, mas ela não é ativa, né? É uma experiência minha como pedagoga na rede de falar insistentemente, incansavelmente também sobre aquisição a partir de texto, tendo texto como referência. Uma professora falou assim, Tatiana, estou com um silabário aqui, trabalhando com as crianças, construindo frases e tal, só que fulano passou na minha sala e falou assim, Tatiana, não pode ver isso, porque é sílaba. E aí você vê, né, que a gente acha que tem que escolher. Lógico que, ao escolher só a sílaba, só o fonema, eu vou empobrecer esse processo. Mas eu preciso saber da sílaba, do alfabeto, do fonema. Eu preciso. Isso é um instrumental. E sendo instrumental para quê? Para registrar uma parlenda, para registrar uma música que a gente canta todo dia, para registrar um nome. É isso que tem que saber. O que é um instrumental e o que vai dar sentido para isso. E aí a gente vê as práticas que ainda se prendem nessa forma tradicional. A professora muitas vezes fica frustrada e perdida nas frações desse instrumental, na sílaba, no fonema e tal. E é tão frustrante, é cansativo demais para o professor que está trabalhando e para a criança também. A gente não vê ninguém feliz fazendo isso. Então, não é escolher entre uma coisa e outra, é entender o que é instrumento e o que é o fim, a atividade fim, da gente dominar esses instrumentos também. E eu vou aproveitar aqui também, Tatiana, para te perguntar sobre o diagnóstico que você faz com os estudantes e as suas percepções na diferença no desenvolvimento dos estudantes que são alfabetizados aí de acordo com essa perspectiva. A gente conhecer, não necessariamente pelos níveis da escrita, né? Que tem nível, tem subnível, mas a gente conhecer o que a criança sabe, né, em termos de domínio desse instrumental, é fundamental para a gente planejar. E quando a gente fala de conhecer os níveis, né, se eles conhecem o sentido da escrita, que é da esquerda para a direita, né, que é de cima para baixo, se ele sabe que se usa letras para escrever, que não são desenhos aleatórios, são desenhos que há um combinado, há uma convenção, que esses desenhos representam algumas coisas, é fundamental. Eu preciso saber até onde eles sabem, que eles sabem muito, né, muito mais que a gente imagina, para saber onde a gente vai direcionar um planejamento que seja eficiente para esse conhecimento. Mas, às vezes, só o conhecer essas fases limita um pouco o nosso conhecimento sobre as crianças, que é a gente também perguntar o que você pensa da escrita. Eu ainda vou realizar esse sonho, que ainda não fechei isso, mas a gente perguntar no começo do ano o que é escrita para a criança. A gente já fez esse movimento com algumas colegas professoras. Saem coisas assim maravilhosas. Da educação infantil ao 5º ano. O que é escrita e por que você tem que aprender? Por que é importante? Eles falam... Tem criança que fala que é para ficar inteligente e conseguir emprego.
Tem criança que fala que é para fazer dever e vai ter criança que pode falar que é para contar histórias, né? Então, assim, a gente precisa saber o que eles pensam sobre isso que a gente cisma de ensinar para eles todos os dias, insistentemente, né? E a gente precisa conhecer o que eles pensam para a gente ir avançando também sobre o que é escrita para eles. A gente precisa perguntar para eles e dizer o que é e para que serve também. Então, conhecer as crianças e conhecer o que os professores conhecem sobre as crianças, para mim, para eu atuar como pedagoga, é fundamental. Muito bom. Bom, eu acredito que todas nós concordemos que o processo de alfabetização da criança, ele se inicia muito antes dela chegar aos anos iniciais, como a própria Ana Paula já citou aqui pra gente. Antes até mesmo de ela chegar ao espaço escolar. E sendo assim, desde a educação infantil é necessário que as práticas elas sejam pensadas para promover a aquisição da língua escrita por parte da criança, né? Na nossa rede, a gente trabalha com a pedagogia de projetos na educação infantil. Acreditando que o ensino através da experiência, ele amplia muito as possibilidades de aprendizagem, certo? Considerando a experiência de vocês, como o trabalho colaborativo do gestor e do pedagogo pode favorecer a aplicabilidade da metodologia de aquisição da língua escrita e da metodologia de projetos? De que maneira ele pode colaborar? Por experiência dos dois lados. Primeiro, enquanto professora, né? A pedagogia de projetos, ela é tudo na educação infantil, porque ela promove essa pedagogia ativa e ela dá essa voz. E aí, na metodologia, na pedagogia de projetos, a criança, ela promove, ela direciona aquela aprendizagem. Além de saber o que eles sabem e o que eles querem saber, é importante saber o que desperta o interesse. E, às vezes, a gente vê algumas concepções, assim, tipo, vou fazer um projeto sobre folclore. Mas o projeto sobre folclore é porque a criança quis saber, é porque a criança viu uma imagem de um curupira e não sabia o que era e perguntou. A criança pediu para estudar sobre isso, ela está interessada? Não, sou eu que eu acho. Isso, né, tá entendendo? Quando a criança quer, isso é um projeto, ele nasce de uma necessidade, ele nasce de uma problemática. E nas salas de aulas, na nossa rede, em qualquer escola do mundo, o que mais tem é BO. O que mais tem são situações de conflito, seja né, por causa de um lanche, seja por causa de um lápis, seja porque empurrou, seja porque estava calor e encostou. N conflitos. E a situação problema, ela é o que vai gerar o projeto, a construção do projeto. Então, se ele é pronto, é mecânico, ele vai para essa linha tradicional. Ele pode ser dito que é projeto, mas isso não é. Tem gente que fala, né? Vou pegar um projeto da internet e vou reproduzir. Não adianta. Por quê? Pode te dar um norte, pode te mostrar como fazer o passo a passo. Mas os questionamentos das suas crianças são outros. Únicos. Mas, por exemplo, projeto da água. Quantas pessoas já trabalharam, né, com o projeto da água? Ok, você entende que a criança precisa reconhecer a importância da água, valorizar, cuidar. Ok, então promova situações para que esses questionamentos venham a florescer. O Nilbo Nogueira, ele dá até um exemplo muito legal, que ele fala que em uma escola a problemática surgiu. Assim, a escola queria trabalhar o tema, não eram as crianças. E aí, o que a gestora fez? Foi lá e desligou a água da escola. E aí, as professoras trabalharam com tinta, um monte de coisa, né? E aí, as mãos todas sujas. E quando eles foram lavar, não tinha água, não tinha nada. E aí, começaram os questionamentos. Poxa, tá entendendo? Assim, aí, aquilo fazia sentido. Então, se você entende que algo é muito importante, precisa ser trabalhado, mesmo assim, promova questionamentos. Mas o ideal, fundamental, a raiz ali, né? A pedagogia de projetos, na essência, ela nasce de uma problemática que aconteceu na sala de aula. E aí, ela não vai ter, por exemplo, projeto Animais do Fundo do Mar. Não, normalmente ele vai ter um lá do berçário. Que isso? Porque a criança viu e falou, que isso? E aí, o que era aquilo? Era um animal marinho? Então, a partir do que isso do berçário, se promoveram, né? A sala, os professores, as famílias foram se envolvendo para que aquele que isso fosse descoberto, né? Aquele questionamento, aquela problemática fosse resolvida. A pedagogia de projetos, ela dá voz ao aluno. O aluno, ele é pesquisador. Então, quando ele fala que isso, eu não respondo. Eu pergunto, o que
será que é isso também? E aí o outro fala. E aí nessas falas a gente vai construindo. E aí a gente chama, mas o seu pai não é pescador? Vamos chamar ele para vir aqui falar com a gente? E aí, onde a gente pode achar? Será que, minha mãe tem... Vamos trazer a mãe para falar? Vamos envolver os pais. E aí o gestor também tem um papel fundamental. Eu vou falar como gestora, né, agora. Lá no CEMEI Jovino, a gente recebeu muitos professores novos. E aí, quando a gente falava da pedagogia de projetos, quando a gente mostrava os projetos que já foram realizados, quando a gente trazia os portfólios, os registros, por isso que é tão importante o registro, o olhinho brilhava. Nossa, criança desse tamanho está fazendo isso, construiu isso. Nossa, vocês conseguiram unir educação infantil com Fundamental 2. Como que isso foi possível? Porque não é um contexto isolado, é um contexto social. E aí elas falavam assim, mas como é que eu faço? E qual foi, esse projeto é muito legal, mas qual foi seu primeiro projeto? Isso também é legal de você mostrar como foi feito. Não só falar como fazer, mas mostrar que é possível. E mostrar o passo a passo mesmo, porque isso vai sendo aprimorado. A Tatiana Mariano, da Ilha, maravilhosa, Tati. Ela tem projetos excelentes, mas não começou mega como é agora. Ela começou fazendo projetos pequenos e foi dominando a prática e foi vendo que aquilo funciona muito. E hoje ela tem projetos riquíssimos, uma produção, a rede tem uma produção, né, maravilhosa, né? A liberdade pedagógica que a gente tem e os atores, né, que dominam isso, é muito lindo. Ver a Arislaine, né, que é professora do primeiro ano, acho que do primeiro ano, que foi premiada, vai para Portugal, já foi, nem sei, em setembro. Quando a prefeitura fez um videozinho com ela, né? Quando você olha aquela sala de aula dela, é ensino fundamental, mas é a mesma coisa da educação infantil. Ela tá cheia de jogos, as crianças estão brincando, interagindo com seus pares, estão questionando, é ativa, não tem ninguém sentadinho, copiando babebibobu. Eles estão produzindo o tempo todo. E isso é o que a gente acredita. A pedagogia de projetos, ela favorece muito isso, ela dá essa voz. E isso pode ser também aplicado nos anos iniciais e até finais. Tanto que a Arislaine está aí para provar e muitos outros, né? A gente cita alguns nomes, mas a rede, ela é cheia. E a gente viu isso lá no Jovino. Como a gente instrumentalizava, né? E o gestor e a equipe diretiva mostrava o que é possível fazer, o que já foi feito, quanta coisa já foi construída na nossa rede, quantas premiações. O professor começa a assimilar isso. Quando o professor vem, eu vou falar agora como docente, quando eu ia lá na minha gestora e falava, olha, né, quando eu falei, eu quero levar, a gente quer levar as crianças para um passeio cultural marítimo. Oi, como que a gente vai fazer isso? Eu não sei, mas eles querem. E aí ela, não, vamos ver se tem algum pai, vamos ver se algum pai tem um barco, né, tem um passeio de escuna, não conseguiu. Então, ela ali motivando, ela ali orientando, ó, Paula, isso não dá, né, levar as crianças sem os pais, não vai dar. Vamos levar junto, né? E aí, assim, é fundamental de motivar, né, o gestor, o pedagogo, de promover ensino, né, orientação, e não gerar bloqueios, né? Porque às vezes você também quer fazer tanta coisa e aí vem um balde de água fria. Eu lembro quando eu trabalhava no Morro da Cruz com a Celi, que já aposentou, mas a Celi maravilhosa, era uma turma de 4º ano e eles começaram a ver as demandas do bairro, as situações dos pontos de ônibus quebrado, tinham buracos, e aí aconteceu de um idoso se machucar, e aí fizeram um monte de questionamento sobre as demandas do bairro. E aí a proposta é que eles conhecessem os poderes que gerem, né, o município. E aí a gente conseguiu agendar uma visita na Câmara e fomos muito bem recebidos na época. E eu lembro de eu chegar para a Celi e falar, então, Celi, a gente queria levar isso... Sim, a gente já reconheceu, eles já reconheceram o que tem de problemas no bairro. Mas quem vai sanar isso? É o poder público? Então, eles queriam levar isso para os vereadores. E muito legal, né, assim, esse link, vamos dar um jeito, vamos conseguir um ônibus, vamos agendar. E eles foram, e eles
sentarem lá na Câmara e serem ouvidos. E mesmo que fizessem ou não alguma coisa, eles já se compreenderam como sujeitos, 4º ano. Então, da educação infantil ao ensino fundamental, a metodologia, o trabalho com projetos, ele traz uma pedagogia ativa. O conteúdo ganha vida. A escrita dos problemas que existem, o reconhecimento do que tem na sua comunidade ou não, o seu poder de cidadania, de questionar, de intervir, isso é muito rico. Uhum. Na minha perspectiva, como pedagoga, a pedagogia do projeto ela está presente e principalmente também quando a gente planeja uma formação para os professores. Uma coordenação, a gente precisa ter uma DR, a gente precisa planejar de um formato que garanta isso. Então, assim, a gente identifica, a gente faz uma leitura do nosso grupo que fala assim, estamos realmente com essa questão, com essa necessidade, com essa angústia. Eu só consigo fazer isso se eu tiver com o meu grupo reunida ou no corredor, que às vezes acontece, ou aquela fala informal na sala dos professores para tomar café. Mas o que angustia as professoras, o grupo com o qual eu trabalho, é no trabalho, né? No seu ofício docente. E aí a gente faz a nossa leitura, assim como em outra escala, a professora deve fazer a leitura do grupo também. O que estamos precisando? E aí a gente precisa, como equipe técnica, garantir que esse cruzamento do diagnóstico com a turma e com o olhar do professor, a gente consiga levar isso para ser um estudo, para ser uma discussão, para estabelecer alguma meta, fazer um projeto entre a gente, para a gente ter sucesso junto, porque a criança não vai ter sucesso sozinha, né? O sucesso é da gente também, é partilhado. Então, a gente precisa conhecer as crianças pelo olhar do professor também, e aí o olhar do professor já me diz qual é a perspectiva que ele tem de infância e de criança. E a pedagogia de projeto, a gente trabalhar com isso para a vida, né? Não só na educação infantil. Eu tenho falado nas escolas que tem educação infantil junto com o fundamental, que meu sonho é fazer um movimento de desfundamentalizar a educação infantil, porque há práticas que assim, eu tenho que preparar para o 1º ano, ele tem que sair sabendo o nome da escola, copiando, fazendo linha e tal, e tornar o ensino fundamental mais educação infantil, mais lúdico, com mais projeto, com mais brincadeira, com mais escuta da criança, com mais rodinha, com mais a rotina, que não é só aquele início, a rotina do começo ao final, né? Então, assim, a gente tornar esse movimento, eu acho que esse movimento presente no fundamental também é tornar mais viva, que tem... Eu estava tentando lembrar o livro, não lembrei, mas que tem uma frase do Paulo Freire que ele fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E a pedagogia do projeto é isso. A criança, ela está lendo o mundo, ela está intrigada, explorando, querendo fazer descobertas, e ela vai fazer isso, e a leitura da palavra vai fazê-la decolar com isso, mesmo que ela não domine ainda, mas vai ajudá-la a abrir esse canal, assim, né? Abrindo caminho para ela continuar descobrindo o mundo. Então, é respeitar. A pedagogia do projeto respeita a inteligência e a necessidade da criança, de todas nós, na verdade, né? Verdade. E como o trabalho com a pedagogia de projetos, ele pode minimizar a ruptura entre a educação infantil e o 1º ano de escolaridade, meninas? Acho que vou me repetir um pouco, mas eu acho que é isso. A gente fala ruptura porque, infelizmente, se dá a ruptura, não, acabou a brincadeira, né? Ou, na verdade, quando a professora do pré-2, ela acha que ela tem que preparar para o 1º ano também. Então, assim, que fosse uma transição feliz, que a criança seja encorajada. Agora, ela tem uma sala que tem um espaço que é individual, em certos momentos também. Ela ser encorajada a explorar as suas hipóteses sem perder o brilho da ludicidade, que ela é essencial, que, na minha opinião, por toda a educação básica, ela não deve perder esse brilho, porque quando a gente falou no começo que nós somos os seres da linguagem, a linguagem da criança ela vai sendo desenvolvida através da brincadeira. Ela tem uma narrativa que ela constrói, o bebê constrói uma narrativa, ele coloca uma coisinha para dormir, né? Eles enrolam uma coisinha que finge que é o neném, que daqui a pouco vai ser uma capa, que vai, né? Então, ele vai construindo narrativas, ele vai construindo esse domínio simbólico do mundo na brincadeira, e isso precisa continuar, né? Essa sala aqui, antes dela existir, alguém imaginou ela.
Então, a imaginação ela não pode perder esse brilho e espaço dela. É fundamental garantir que as crianças, que os jovens, que os adolescentes continuem imaginando. Fundamental. Acreditar que é possível, né? Porque às vezes você não acredita, você tá preso, né? E Sim. a primeira coisa, se você não acredita, você não faz, né? E estimular essa criança. Os projetos que são feitos, né, tanto na educação infantil, também são possíveis no ensino fundamental. Nos anos que eu trabalhei, o que eu posso, né, ver que eu aprendi foi assim, o feeling, foi, né? A questão do interesse. Se tá interessante para ela, se ela quer aprender, é muito mais fácil. Te poupa tempo, te poupa energia. E aí, é descobrir o que eles querem. Quando você descobre o que eles querem aprender, isso vai dar voz, né, a um projeto. Ou é muito mais fácil do que eu trazer uma coisa fora da realidade, tentar inserir, né? Quando a gente olha para a BNCC, quando ela coloca ali, né, os campos de experiência e os objetivos, eles estão totalmente vinculados, né? Se você pensar, é muito fácil introduzir qualquer tipo de projeto. Não é apresentado a nós mais um conteúdo sistemático. A criança precisa saber cores, ela precisa... Não, né? Você vê ali a orientação da BNCC que coloca sobre isso, de diminuir essa ruptura de ensino fundamental para a educação infantil, né? E descobrir isso, eu acho que é o mais rico. E aí, como que a gente descobre isso? Cada turma vai te dar um link, vai mostrar o que ela quer saber. Quando você descobriu, você agarra isso, estimula a turma e propõe, e eles vão crescer muito, muito. E vai ser muito mais fácil e menos desgastante. E vai estar envolvente. E você, né, enquanto professor, você vai promover aquele conhecimento, aquela construção, não só ali na sala de aula, mas vai envolvendo a comunidade, chama a equipe diretiva junto com você, chama os pais junto com você, divulga aqueles saberes, né? Coloca as crianças para se colocarem, para falar sobre o que elas construíram, né? Isso são etapas do projeto, essa apresentação, mas como isso é rico. Eu lembro de uma turma que eu tive de pré-escolar com uma situação de inclusão muito séria. E quem não tem situações ou não viveu situações de inclusão complexas na sala de aula. E era uma situação muito complexa e N situações lá. E a gente não conseguia, assim, pelo menos, o meu desafio era chegar naquela criança e eu não conseguia. Não tinha um elo que a gente conseguisse. Com os outros estava ok, eles queriam, mas a criança não. E aí a criança tinha uma sina com dinossauro. E aí você vai percebendo, o que esse menino quer? Dinossauro. E aí mas era só ele. Mas aí as próprias crianças começaram a ver o dinossauro que ele trazia. E começaram a questionar. Esse aqui é esse o nome. O outro, não é. E aí, a partir esse dinossauro foi o elo de ligação da turma toda. E como aquela criança se desenvolveu, uma criança autista. Mas quando a gente apresentou o que ele queria saber... Como que ele se envolveu em tudo que era construído. A oralidade dele ainda era limitada. E ele não fazia tantas colocações, mas você via ele envolvido em todas as propostas. E aí as crianças queriam saber que dinossauro que voava, qual que não voava. E o tema, assim, percorreu e construiu quantas e quantas noções de escrita, quantas produções textuais, quantas quantificações, quanta pesquisa, quanta coisa foi produzida a partir de um problema. Qual era o problema? Tentar inserir essa criança, incluir de fato. E ali, né, a resposta estava ali. Eu não vejo, foi a inclusão, assim, me lembrou de uma coisa assim, eu sou uma defensora, assim, muito, né, consistente da pedagogia de projetos e da aquisição da língua escrita a partir de texto. Porque, entre tantas essas questões que a gente falou de linguagem, do sentido, ela é a mais democrática, é a mais inclusiva. Ela vai incluir, porque eu estou construindo um texto coletivo sobre uma vivência, sobre um interesse, ou eu estou fazendo uma análise linguística de um texto super interessante, né? Porque cabe a nós selecionar esse texto de qualidade e interessante para as crianças. Ali eu incluo absolutamente todos
os níveis, todas as hipóteses, todos os níveis de leitura, porque eles têm conhecimento de mundo, eles têm interesse e todas as crianças participam dessas ações, sem exceção. Então, eu não vou excluir a criança que sabe a cursiva ou que não sabe a cursiva, que lê palavrinha ou que lê frase, que faz isso ou que só copia, mas tem a letra bonita. Tem hipótese alfabética, mas a letra não está de acordo com o padrão que eu coloquei na minha cabeça. Então, são práticas super democráticas e inclusivas para crianças com deficiência ou para crianças que ainda não estejam no nível que a gente gostaria que estivesse naquele momento ali. Então, os ganhos são muitos. Na verdade, nós ganhamos como pesquisadoras, como pedagoga pesquisadora, professora pesquisadora, e as crianças todas, absolutamente todas ganham quando a gente consegue fazê-los decolar. Teve uma turma de 2º ano, uma vez, que estava no auge da Elsa. Menina, só era Elsa, Let It Go, Frozen. Não tinha o que você podia querer dar o conteúdo que fosse ou promover o que você quisesse. Eles só queriam saber isso. E aí, o que você faz? Pega o que eles querem saber. É isso que vocês querem? Tá, mas o que a Elsa faz? E aí, você vai assistir o filme da Elsa. E aí, tia, por que lá é tão frio? O que ela faz? Por que aqui não é frio? Olha quantos questionamentos a partir do que eles têm interesse. E quanta coisa pode ser construída a partir do que eles querem. E tão mais fácil é construir em cima do que eles querem. Eu sei que acho que era uma turma de 2º ano. Esse, assim, partiu dessa temática que era o que eles queriam. E daí perpassou, né, pelos estados físicos da água, pelas situações de clima, pela diferença em países, em cidades, né, as diferenças climáticas, pelos tipos de roupa que você utiliza ou que não utiliza, né, pelas formas de vivência que são diferentes em alguns, né, dependendo do clima, a forma de vida é diferente, a sua organização social é diferente. Quanta coisa rica foi construída a partir de um tema ali. Como que isso cresce? A pedagogia de projetos, ela te dá esse poder, né? Ela empodera o professor, os alunos, a comunidade, e isso é muito lindo. Eu sei que no final saíram produções riquíssimas também, produções escritas, de relatando a realidade das crianças. Então, assim, depois de entender como que acontece, né, em tantos lugares do mundo, vamos falar sobre a nossa realidade? E eu lembro de uns livros que foram produzidos, do relato deles. Quantas vivências tão duras, tão difíceis. E ali, assim, no momento que a criança vai falando sobre a realidade dela, você descobre coisas que você nem sabia, né? Você compreende o atraso dele todo dia. Por quê? Porque ele teve voz, porque ele teve a oportunidade de se expressar. Mas ele nem escrevia ainda. E quem escreve para ele é a gente. O professor é o escriba ali até que ele consiga. O outro amiguinho, essa era uma turma de 2º ano, ajuda nessa construção de escrita. O texto coletivo, ele vai sendo trabalhado e a criança vai tendo a concepção da estrutura desde lá da educação infantil. Quando, né, a gente monta um texto coletivo e faz aquela escrita. E a gente tem muito disso. Eu tenho muitas fotos da gente transcrevendo e a criança assim, ó, olhando para nossa mão, querendo entender o que a gente está fazendo. E aí reconhecendo que existe um sinal gráfico, que não é o desenho que ela faz. E que tem uma combinação. E que por que usou esse e não usou esse. Quando a gente monta lá e faz a leitura, né, daquele texto que foi produzido e pergunta para eles se era isso mesmo que eles queriam falar. E aí você vê, quando a gente pede para eles pintarem, né? Pinta lá o título do texto, qual que é o nome da história que a gente fez. Tudo isso, ela vai entendendo a estrutura do texto, ela vai adquirindo, né, as concepções de ortografia, de estrutura, de organização textual, né, de análise linguística. Todas são concepções que elas permeiam, elas passam, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, de forma ativa, de forma prática. Então, a metodologia de projetos, né? Dar voz, deixar a criança colocar para fora aquilo tudo que ela tem. E ela tem muita coisa, gente, né? Com Ajuda certeza. muito. Enquanto você falava do projeto aí com o filme da Frozen, né? Da Elsa, eu, como professora de ciências, já imaginei várias coisas, né? Você já pode trabalhar termodinâmica com a criança. Olha que coisa incrível. Segundo Você segmento. conseguir
inserir, de repente, ali, ainda que não um conceito literal de termodinâmica, mas você já está trabalhando o conceito de termodinâmica com a criança, né? Então, olha quantas possibilidades, né? E para a gente fechar, gente, quais são as grandes dificuldades que os alfabetizadores hoje ainda relatam como sendo entraves para o sucesso de aquisição, do processo de aquisição da língua escrita? E quais seriam os possíveis caminhos para superar esses entraves? Eu acho que quando as professoras muitas vezes relatam as angústias, porque professora de anos iniciais, especialmente no ciclo de alfabetização, é extremamente ansiosa, né? Porque a gente fica tomada porque não vai, não está indo. Eu acho que a gente tem uma falta de sintonia entre a nossa expectativa e o caminho da criança que ela está percorrendo, né? E eu acho que isso gera essa angústia e aí, às vezes, como nós somos, a não ser que, né, a gente tenha tido alguma exceção aqui, que alguém teve uma educação super, né, progressista, que não foi tradicional, o que é muito difícil, né? Nós somos fruto dessa educação tradicional. Então, eu acredito que a gente leve para a sala de aula muito do que nós vivenciamos, né, dessa educação tradicional, não só em família, como na escola também. Então, quando balança, mesmo as professoras que apostam no trabalho a partir de texto, em valorizar a hipótese da criança, quando balança, acaba recorrendo a isso. E aí causa essa... Ou seja pela expectativa da família, porque a família também é fruto de uma educação tradicional que muitas vezes a excluiu da escolarização, mas é o que ela conhece. Então, a ideia de sucesso está muito presa a isso. E aí, a gente fica nessa disputa entre aquilo que nos formou e aquilo que eu quero formar para as minhas crianças. As crianças com as quais eu trabalho, a gente fala minha, né? Mas as crianças com as quais eu trabalho. Então, a gente ainda está muito pautado no que a criança não faz, no que a criança não consegue, no que a família não ajuda, do que é possível fazer. Então, assim, o desafio que eu vejo com as professoras, mesmo que ela não verbalize isso, mas a leitura que eu tenho das angústias que são colocadas, é ela romper esse ciclo do não saber, não faz. Eu já vi relatórios de professoras, assim, maravilhosas, queridíssimas, mas na hora a gente ainda está muito preso. Eu acho que eu contei, assim, mais de 10 nãos. A criança não faz, não copia, não aprende, não quer, não se interessa, porque provavelmente não está interessante, né? Então, assim, a gente precisa romper esse ciclo e acreditar no processo. A gente acredita no processo com experiência, sim. Estudando, vai para a experiência, estuda mais um pouco. E na troca entre os pares. Então, assim, a gente estuda lá, tá? Concorda? Porque a gente passa no concurso, as provas, a gente vai bem. Porque essas provas, isso cai tudo nas provas. Só que para tornar isso realidade em sala de aula, a gente precisa de ter ajuda dos nossos pares na parte prática, que você vai ver a coisa acontecer. Então, assim, eu aprendi assim, com pessoas com bagagem me ajudando. E é o que eu tento fazer também, que a gente estuda, mas a gente vai à sala de aula também, ajudando. Olha, você está vendo que dá para fazer? Você está vendo aquele bagunceiro que não presta atenção e não gosta de fazer? Olha como ele está participando, está dando opinião, né? Eu fui fazer um trabalho um dia numa sala de aula de 3º ano, porque a professora não tinha experiência com análise linguística e assusta muito. Porque como eu vou trabalhar um texto, eles não sabem, muita criança não sabe ler, não tem domínio e tal, não sei o quê. E trabalhamos um texto que foi uma sinopse de um filme. E então, eu fui falar sobre que tipo de texto é. Aí alguém falou assim, é um filme. Eu falei, mas é a história do filme? Não, não é a história do filme. E aí uma criança que está bem no início do processo, que normalmente acaba ficando, né, meio alienado, né, se tiver naquele formato tradicional, ele falou assim, não, porque senão você vai dar spoiler. Conhecimento de mundo. E ele não tem domínio ainda, não tinha, né? Avançou. Mas não tem domínio ainda, não tinha domínio ainda do código, né, desse instrumental. Mas ele tem visão de mundo, ele tem bagagem dele. Não, senão vai dar spoiler. De fato, por isso que é sinopse. É para você ficar com vontade de assistir, exatamente. Então, eles nos dá essa insegurança, mas quando a gente vê que eles dão conta, que eles são capazes... Menina, não é que vai mesmo, Tatiana? Nossa, não acreditei, mas vai. E é fazer junto. Eu acho que a saída para isso é a gente fazer junto, construir, estreitar os laços com a pedagoga, com a direção,
que crê nisso e com os pares também, com os colegas. As demandas são muitas, né? A Tati falou algumas, né? Mas são muitas. E perpassam por muitos caminhos, né? Então, uma situação, por exemplo, que a gente fala, a sala de aula muito cheia. E aí, assim, a secretaria vai avançando, né? E aí tem aquela resolução que está limitando o número de alunos por sala. Mas não tem um apoio. E a gente tem, né, um profissional de apoio, alfabetização. Mas tem muita criança incluída e não tem mediador. E aí vai avançando, né, nessa chamada para os mediadores. Mas quando ele chega também, eu vejo lá, né, no CEMEI Jovino, quando chegaram muitos profissionais novos, inseguros, sem saber como fazer. Então, o medo, né? E Sim. aí, você enquanto gestor, você precisa dar o suporte, você precisa orientar. E aí, eu sei que, assim, muitas situações lá em específico, a gente tinha muitas situações de inclusão complexas, muitos por sala, mas eram em todas as salas. E aí, você vai, vamos ver o que dá certo, vamos fazer assim. E aí, entrar lá junto, mostrar como fazer, isso é muito importante, né? O professor, ele entender que ele não está sozinho, que ele tem um parceiro ali, que ele tem alguém que ajuda. Paula, mas as demandas são enormes? São, né? Mas a gente vai vencendo, de pouquinho em pouquinho. A sala de aula é muito calor, tá avançando para a climatização, né, das unidades. Mas não climatizou tudo ainda? Ainda não, mas estamos avançando muito. Muito melhor que ontem, né? Paula, são tantos questionamentos, né? A questão da família não tá, né? Não ser parceira. Eu lembro de um projeto que a gente fez na Jair Landim e o projeto era Minha Família na Creche. Da onde que saiu o projeto? Disso. Dos pais que não se envolviam tanto e as crianças estavam muito inseguras. E as crianças choravam muito. Então, o que a gente precisava fazer? Trazer essas famílias para dentro da creche. Então, eram crianças de 2 anos. Quando a gente percebeu isso, esse é o problema. Então, vamos transformar isso em solução. Como é que a gente resolve? Então, vamos trazer esses pais para dentro. E eu lembro que a proposta inicial, quando começou, era cada pai, né, ia vir fazer alguma coisa com a turma. O que ele soubesse fazer, o que ele conseguisse fazer. Então, teve mãe que não foi, falou, eu posso mandar a avó vai fazer um bolo? Pode. Aí o outro, eu só sei pular elástico. Pode. Aí veio um pai jogar futebol, assim, uma coisa tão boba. Eu lembro do pai do Arthur, que veio, e aí ele falou, não, tá, a mãe trabalhava muito, o horário dele era mais flexível, e o pai do Arthur veio jogar futebol. A gente jogou futebol, assim, no gramadinho da escola, que nem é um campo. As crianças de 2 anos, você tinha que ver a alegria, a empolgação deles. Você tem que ver o desenrolar. E aí, eles ficaram tão eufóricos. Tipo, todo mundo queria se sentir o jogador da Copa, né? E o gol era melhor do que a final de Copa do Mundo, né? Aproveitando o contexto. E o que desenrolou... E aí, quando aquilo foi muito... E a gente... O que a gente tinha o costume de fazer? Fazer o registro coletivo depois da visita do pai. Então, o pai veio, a gente registrava tudo, fotografava, eles vivenciavam aquele momento. A mãe, a família, que às vezes criticava, que às vezes era mais... Ela começou a entender a rotina, o contexto de sala de aula, o trabalho com a educação infantil. Porque ela viu ali como acontecia naquele pouquinho de tempo que ela ficou ali dentro, né? E a gente fotografava e no dia seguinte a gente fazia esse movimento de fazer produções coletivas. E eu sei que vários pais foram no dia desse pai do Arthur. Eu falei, agora, nossa, a produção coletiva vai arrasar, porque eles adoraram. Então, menina, a gente foi escrever. Saiu assim, tipo, 2 linhas. Eles estavam tão eufóricos que eles não conseguiam se colocar. E foi muito legal, foi muito o pai do Arthur. Só saía isso. Eu falei, e eu lá com o texto, né? Toda preparada. 40 quilos lá, grandão, pronto para eu escrever muitas coisas, eles não falavam nada. E aí, o que você faz? Aí não saía mais. Aí a gente começou... Aí uma criança acho que colocou alguma situação... Não, a gente colocou... Então, vamos fazer uma votação? Quem gostou e não gostou? E aí, colocamos a fotinha de cada aluno. E aí, o sim e o não. E ele identificava se ele gostou ou não. É uma forma de registro. Depois daquilo ali, a gente transformou num gráfico. E aí, teve uma criança... Uma pessoa que participou que falou que não gostou. E aí, as outras crianças, tipo, brigaram. Não, por que não? Todo mundo gostou. E aí,
questão do respeito à opinião do Sim. outro, de deixar o outro se colocar. E aí ele falou que não gostou porque ele queria ter feito o gol e não conseguiu fazer o gol, né? Então, assim, olha quanta coisa pode ser trabalhada e desenvolvida, né? E rica. Então, problemas a gente tem muitos? Tem, mas tem solução também, né? Aproveita os problemas para desenvolver. Na pandemia, né? Quando a gente viu, né? A gente realizou um projeto muito legal na Jair Landim, a partir da problemática. Qual que era o problema? Tudo fechou, né? A gente achou que fosse temporário, não foi temporário. E as crianças, a gente tem uma dificuldade, né? Uma luta os primeiros meses até a criança ficar bem adaptada né? E a gente conseguir avançar. E aí a gente não queria perder isso, porque, né, veio em março, então a gente já tinha avançado, as crianças já estavam bem. Se a gente perdesse o vínculo, ia começar o processo tudo de novo e tal. E aí, a gente começou a estreitar os laços. A gente não tem o físico, mas a gente tem a era digital. Tá todo mundo usando o WhatsApp. Vamos usar o WhatsApp também. Vamos se comunicar, vamos chamar essa família, né? E aí, a gestora, no caso lá da Miane, foi puxando a gente. Vamos envolver. Se a gente não tá conseguindo contato com os pais, o que a gente pode fazer para promover? Vamos fazer live? O que tem aí que a gente consegue dar conta disso? E aí, quando a gente foi estreitando a comunicação com os pais, o que a gente percebeu? Que as situações estavam muito estressantes, assim, que era um contexto de muito medo. Então, as mães falavam o tempo todo, meu filho só faz pirraça, ele isso, aquilo. Os pais não estavam conseguindo lidar com as relações sentimentais, nem ele próprio, porque a pandemia deixou todo mundo, né? Nem da criança. E aí, o que a gente pode fazer? Então, esse é o problema. Tá, mas qual que é o problema? As situações, né, emocionais estão muito complicadas, e os pais não estão conseguindo lidar. Como que a gente resolve isso? As memórias estavam muito negativas. Então, vamos produzir, vamos melhorar. Aí conseguimos a parceria de uma psicóloga, e ela começou a fazer um material para os pais, trabalhando ansiedade, trabalhando limite. Enquanto isso, com as crianças, toda a comunidade, né, assim, a escolar se envolveu na proposta, foi produzindo vídeos de propostas para serem feitas na parceria. Qual que era o nosso problema antes? Não era que os pais não se envolviam, não tinha tempo? Agora o pai está preso dentro de casa com o filho. Então, vamos aproveitar esse tempo. Em vez de ter memória negativa, vamos instrumentalizar ele para que ele realize atividades lúdicas e a criança continue aprendendo. Vamos socializar isso que está acontecendo, que é motivando o outro. Então, assim, quanto maior o problema, gente, maiores as possibilidades de solução. A gente tem muitos problemas? Claro que tem. A rede é perfeita? Não, nem aqui, nem em lugar nenhum. É tudo lindo e maravilhoso, não, mas a gente já avançou muito. E tem muito mais para avançar, né? Eu acho que cabe acreditar. A pedagogia de projetos ajuda muito, muito, muito. Dá vida, dá voz, dá empolgação. Só de falar, a gente fica empolgado, né? E tem muita coisa que é possível ainda. Essa instrumentalização, né, tecnológica, olha que avanço a gente tem, né? De todos os profissionais capacitados com o notebook. A questão aí, né, do chip, que tá da chegando tecnologia. aí também. Gente, abre um leque. Abre um leque tecnológico. Quantas coisas que você não tinha acesso antes que você pode trazer para a sala de aula, as televisões. Isso são muitos avanços que pode gerar uma qualidade ímpar. Problemas sempre vão ter. Sempre. Sempre vão existir. E são complicados? São fáceis? Não. Mas também tem muita gente boa produzindo muita coisa, apesar de. Eu acho que os nossos recursos mais importantes, e não é para romantizar problemas, né? Perrengues que a gente atravessa, que tem bastante desafio, mas o recurso mais importante é humano. A gente tem que investir nessa formação, nessa troca, nessa assim, explosão criativa que o projeto, né, permite que a gente faça bem feito. Mas eu só consigo fazer ou deixar... Eu vou deixar de fazer, não é porque tem pouco papel crepom na escola. É porque, às vezes, a gente não consegue pesquisar, né? Então, assim, eu preciso ter em mente que o tesouro da gente é o recurso humano. E a gente investindo em formação... A estrutura está chegando, mas se a gente não tiver essa formação, essa visão, essa troca, a estrutura vai ficando melhor e a gente vai ficando para trás. Se a gente for esperar ficar tudo bem para a gente ir correndo atrás, a gente é que deixa as crianças para trás, na verdade. Né? Então, assim, são lutas importantes, né, de estrutura, de ter uma sala de aula, né, com um ambiente saudável, né, um ambiente legal para todas, né, não só para as crianças, mas para os professores e professoras também. Mas a gente precisa investir
nisso. A parte pedagógica é o que vai sustentar o nosso trabalho, seja com quadro de giz ou seja com quadro digital. É o que vai sustentar e que vai dar brilho para os nossos dias na escola, né? E essa troca, né, é fundamental também. Lá no CME de Ouvino, por exemplo, 16 turmas. Todo mundo com inclusão. Não tinha sala que não tinha. Todo mundo com problema. Então, vamos ver o que ela está produzindo lá. Poxa, olha... E, de fato, tinha isso. Assim, tinha uma sala que era uma das situações mais complexas, assim, dos desafios de mais comprometimento. E ali era onde estava dando os melhores resultados. Como que conseguiu? Porque tá ruim para todo mundo, tá difícil para todo mundo. É desafiador para todo mundo. Então, o que a Vivian produziu? Como que ela tá fazendo? Vamos socializar isso, né? Não, a gente não vai reproduzir igualzinho, mas se essa ideia deu certo, pode dar certo aqui também, né? Socializar o que tá bom, o que tá funcionando, né? Isso eu acho que é fundamental. Lá foi muito rico essa troca, sempre é muito rico. A rede produz, né, como tá produzindo, muita coisa boa, mas na própria escola, né? Isso é muito bom. Quando você vê uma ideia do outro e que está dando certo, isso te inspira também, né? Eu acho que é isso. Tem muita gente maravilhosa na rede que produz coisas lindas, incríveis. E isso precisa ser socializado. Não é para se mostrar, não. É para inspirar. Essa inspiração promove e garante essa autoria pedagógica, né? Esse empoderamento que o professor tem, e às vezes ele fica acuado diante dos problemas e não consegue enxergar. Aí, quando ele olha para o que o outro está fazendo, ele olha, será que isso não dá certo? Será que não dá para fazer aqui também? E isso vai enriquecendo cada vez mais a nossa rede. É isso, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, por terem se disponibilizado a estar aqui nessa conversa, nessa troca de ideias, tá? E eu espero que, a partir dessa conversa, a gente consiga multiplicar aí os frutos de tudo isso que a gente apresentou aqui como possibilidade, né? E também queria agradecer a quem está ouvindo a gente aí, ficou até agora, no final. E que isso venha realmente trazer cada vez mais subsídios aí para as nossas práticas, que as nossas boas práticas se multipliquem. E é isso. Até a próxima. Obrigada. Vocês, muitíssimo obrigada pela troca, adorei obrigada. também. E até a próxima, pessoal, também. Foi um prazer.